Chandigarh. Em 1947, a Índia é finalmente independente das colônias britânicas. Durante o processo de independência, o Paquistão e a Índia se separaram, com os muçulmanos indo para o lado paquistanês e os hindus permanecendo na Índia. A oportunidade da criação de uma nova cidade para Punjab teve partido de Jawaharlal Nehru, o primeiro-ministro indiano. Ele planejava uma cidade nova, moderna e que servisse de referência nacional. Para uma cidade com tantos sonhos, era necessário um lugar ideal, sendo esse aos pés dos montes Shivalik da Cordilheira do Himalaia, entre os rios Sukna e Pachali. Os arquitetos escolhidos para esse projeto foram Albert Mayer e Matthew Novick. Albert Mayer era um urbanista que já tinha contato com a Índia, pois havia servido no país, e Matthew Novick ficou responsável pela parte da arquitetônica e já havia trabalhado com quem no futuro sucederia, Le Corbusier. Com a precoce morte de Novick em 1950 num acidente aéreo no Egito, a equipe de arquitetos teve que ser substituída, agora sendo liderada por Le Corbusier e seu time, Maxwell Fry, Jenny Drew e Pierre Jeanneret. Manmohan Nath Sharma foi o primeiro arquiteto indiano a ter papel principal na criação da cidade. Até então, apenas arquitetos júniores tiveram as suas mãos no projeto. O plano diretor original, proposto por Mayer e Novick, era baseado na cidade de Jardim, nos quais as superquadras eram delimitadas pelas ruas e vias curvilíneas, que seguiam também a forma orgânica das grandes faixas de vegetação. Com Le Corbusier no comando, o plano original da cidade de Jardim se manteve, porém agora com uma pegada mais racionalizada. Por exemplo, as suas ruas que antes eram curvas, agora se endireitaram e viraram linhas retas que formam uma grelha. Uma conexão interessante de se fazer é que Chandigarh tem diversas similaridades com algumas cidades romanas. Verona, na Itália, também tem seus limites traçados pela natureza, mas isso não impede a aplicação do sistema Carta de comando. A região central é valorizada, tendo o fórum no encontro das retas. Porém, em Chandigarh é diferente. Os prédios públicos não ficam no centro da cidade, e sim numa área mais afastada ao norte. Outra cidade que também tem diversas características similares é Timgad, na Algéria, país natal de Le Corbusier. O plano diretor dessa cidade segue a grelha quadriculada e os eixos de Cardo e de Cuman. Levando então em consideração essa grelha do plano diretor, é notável como a expansão da cidade deve ser racional, geométrica e de maneira repetida. No plano diretor, a harmonia e a união são fatores essenciais. Para isso, é necessário um grande controle arquitetônico, estrutural e de zoneamento. A cidade de hoje continua com as mesmas diretrizes de 70 anos atrás, pois o controle é rígido, assim como seus criadores foram. É interessante notar como essa cidade se esparrama aos lados, pela facilidade de adicionar mais setores na grelha, e não para cima, já que há leis que proíbem a construção de prédios maiores de 4 andares. Toda a cidade tem como base o modulador de Le Corbusier, no qual faz a relação entre cada setor e uma parte do corpo humano. O uso do modulor como base para o planejamento do plano diretor traz uma pitada renascentista para esse feito, já que, antes tempo, o homem vitruviano era utilizado como ideal clássico de equilíbrio, harmonia e perfeição. A cabeça do modulor é representada pelo complexo do Capitólio. Nenhuma construção pode passar do limite norte dela. O coração do modulor e do plano diretor é o setor 17, área comercial, no qual carros são proibidos e apenas pessoas podem andar por lá, também sendo conhecido como paraíso dos pedestres. O estômago do modulor é a área industrial, que se localiza mais distante do centro da cidade.
e foi dividida entre fase 1 e fase 2, pois a sua construção não foi contínua. O pulmão da cidade são grandes faixas de vegetação que se ampliam por toda ela, como por exemplo o Vale do Lazer e diversos outros pequenos parques. Outros setores também bastante conhecidos são os setores 12, 14 e 25, que representam o intelecto da cidade. Os setores 16 e 21 são conhecidos pela natureza, o 16 sendo designado para as rosas e seus jardins, e o 21 para o santuário de papagaios. As ruas de Chandigarh são as veias que irradiam e impulsam vida através da cidade. As V1, paralelas entre si, atuam como grandes artérias, no quais passam o tráfego interurbano, ou seja, essas são as estradas que ligam Chandigarh às outras cidades. As V2 são as ruas que delimitam os setores, enquanto as V3 são estradas designadas para o tráfego mais rápido, evitando o congestionamento. As ruas V4, V5 e V6 são ruas mais íntimas, dando acesso apenas aos setores. A V4 são ruas que serpenteiam as comerciais. A V5 são as vias de circulação de cada setor, enquanto a V6 são vias de acesso às próprias casas. A V7 é um caminho apenas para pedestres, que tem como seu grande auge o setor 17, que designa o paraíso dos pedestres, já que nenhum carro é permitido nesse local. Ao lado da V7, também deveria existir a V8, na qual seria uma ciclovia. Porém, os seus planos não saíram do papel. Os setores são designados por números, de 1 até, atualmente, 68. Cada setor tem 800 metros por 1.200 metros, tornando essa área caminhável, ou seja, tem como ir para a escola e para o hospital apenas andando de a pé. Escola e hospital que tem como acesso a área verde central, na qual é proibidos carros e também obras. A área verde tem como objetivo ser unicamente uma área verde e não pode ser alterada. Um fato interessante dos setores são as rótulas, bastante utilizadas nos cantos de cada setor. Isso faz com que o trânsito seja mais leve e mais fácil, contrastando com o resto do tráfego indiano. Apesar do foco da cidade se tornar uma cidade caminhável, Chandigarh é uma das cidades que mais usa carro na Índia inteira, contrastando a sua teoria com a sua prática. Os 3 pilares para a criação dos designs das casas foram o sol, o espaço e os verdes. O sol deveria haver sombra, o espaço deveria haver ar e os verdes deveria haver árvores. A habitação governamental é dividida em 13 categorias, sendo do ministro a primeira e a última do empregado. As casas têm 2 quartos, cozinha, banheiro, pátio e varandas. Todas as obras têm a obrigatoriedade do pátio aos fundos e na frente do lote, favorecendo a ventilação cruzada. A habitabilidade e sustentabilidade foram fatores importantes para a construção. Recuos, brises e outros métodos foram utilizados nas obras para o sombreamento do sol, quente no verão e abrigo na época de monções. Os materiais utilizados também são de fácil acesso nas redondezas. As habitações privadas variam de 114 metros quadrados até 4.500 e devem seguir o controle arquitetônico, estrutural e de zonamento da cidade. Outra obrigatoriedade são os pátios abertos, assim como visto nas casas do governo. As casas se restringem às áreas residenciais do plano, sendo proibida a construção em áreas de comércio. Le Corbusier ficou um pouco bravo com sua equipe quando esses não admitiram algumas das suas sugestões para o complexo de Capitólio. Em decorrência disso, foram criadas as montanhas artificiais, que escondem a cidade de Chandigarh dos pedestres que caminham pelo complexo.
Sob a inscrição O Trabalho Arquitetônico de Le Corbusier, uma contribuição notável para o movimento moderno, o complexo do Capitólio de Chandigarh foi declarado em julho de 2016 pela Unesco um patrimônio mundial. Os edifícios do complexo incluem o Tribunal Superior de Punjab e Haryana, o secretariado de ambos os estados, assim como a Assembleia, junto com os monumentos do Memorial dos Mártires, Mão Aberta, Torre das Sombras, Jardim das Rochas e Colina Geométrica. Uma crítica recorrente dos habitantes de outras partes da Índia é a forma europeia utilizada em Chandigarh, como se a arquitetura ocidental se fizesse presente fantasiada de costumes tradicionais indianos. Em contrapartida, os moradores de Chandigarh se orgulham da cidade e ainda hoje atrai diversos novos moradores. Uma vez planejada para 150 mil, hoje conta com mais de 1 milhão. Entre críticas e elogios, é inegável o quão histórico foi a construção da cidade.